Porém, a maioria optou, e eu perdi a minha posição, de que não, vamos tratar daqueles aspectos do sistema político que seja possível alterar por uma lei infraconstitucional, ou seja, uma lei ordinária. Mas mesmo isso sofreu enormes resistências dentro daquela comissão e mais ainda pelo conjunto dos partidos políticos. E aqui não se faz diferença entre partido de esquerda, de direita, de centro, né? Os argumentos contra a proposta eram sempre no sentido de reforçar interesses partidários e até mesmo interesses personalistas, pessoais. Não se pensa o país, não se pensa a nação, não se pensa a democracia. Por isso que eu acho que, além da inconveniência de se tratar esse tema a pretexto da enorme crise que o país vive, é não querer enfrentar o problema na sua raiz. Então, eu acho incorreto, inadequado, inoportuno que se coloque essa proposta limitada, insuficiente de reforma política a pretexto de buscar saídas e soluções para essa crise. E aqui eu acho que o tema que foi delegado a essa mesa é um tema que trata da essência da democracia. Não há democracia plena sem a democracia participativa, a democracia direta, a democracia que envolva a soberania popular. Está se tratando nessa mesa é da soberania popular. A crise do sistema representativo no Brasil e no mundo se deve exatamente porque a cidadania política, a participação cidadã, o exercício pleno da soberania popular são textos das constituições, das leis, e não se efetivam, até porque os partidos políticos, mesmo aqueles que se pretendem de esquerda, socialistas, não contribuem para que a sociedade civil organizada se aproprie e domine as questões e os mecanismos que estão, inclusive, previstos na Constituição, como na nossa, no sentido da sociedade civil se apropriar desses mecanismos. O mecanismo plebiscito, referendo, o artigo 14 da Constituição Federal, até hoje não foi regulamentado, embora tenha uma lei de 98, a Lei 9.709, né, que faz uma regulamentação que simplesmente não operacionaliza a aplicação desses mecanismos de participação direta, que é plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. Por isso que tem um novo projeto de lei propondo a regulamentação do artigo 14 da Constituição e que, por sinal, e de boa nova, veio através de uma sugestão de projeto de lei que passou por uma comissão, que é a Comissão de Legislação Participativa, que tem 4 anos, completa 4 anos este ano. Foi algo excepcional que se criou nessa casa, mas que os próprios deputados rejeitam essa comissão, e quando os seus partidos os designam para compor essa comissão como última opção, eles veem como castigo, porque é um espaço da sociedade civil, em que organizações da sociedade podem encaminhar sugestões de projetos de lei, e que se transformam, se aprovado pela comissão, pela maioria da comissão, em projetos de lei de iniciativa dessa comissão, e como tal, passa a tramitar em regime de prioridade, portanto, com mais possibilidades de se ver aprovado do que muitas vezes um projeto de lei de uma deputada ou de um deputado de um partido, né, com uma composição pequena de membros em suas bancadas. Então, esse espaço é uma forma de viabilizar aquele mecanismo do projeto de lei de iniciativa popular, que ela é tão complicado, é tão exigente, que torna inócuo aquele mecanismo. Consegui mais de 1 milhão de assinaturas em 9 estados da federação. Para conferir se a assinatura é de acordo com o título ou com a identidade, inviabiliza a tramitação dessa proposta na casa. O primeiro projeto de lei, doutor Semer, foi aquele dos movimentos de habitação popular, que em 92 entraram com um projeto de lei de iniciativa popular, com mais de 1 milhão de assinaturas, propondo a criação do Sistema Nacional de Habitação Popular. Só agora, este ano, é que ele foi aprovado por essa casa. E aquele o projeto, a lei anticorrupção,
só se viabilizou no tempo hábil para viger na eleição seguinte, porque houve um acordo das lideranças e assumiram para si aquela iniciativa como se fosse do Colégio de Líderes para poder tramitar em tempo hábil de se tornar uma lei no tempo de ter vigência e impacto na eleição seguinte. Portanto, é um mecanismo absolutamente inócuo, porque a operacionalização dele é um dispositivo, né, auto-aplicável, enquanto que plebiscito e referendo ainda requer uma regulamentação mais detalhada, o projeto de lei de iniciativa popular já está regulamentado, é auto-aplicável nos termos da Constituição Federal, só que no nível de exigência, de complexidade, que é absolutamente inviável. E aí essa Comissão de Legislação Participativa, ela consegue, né, fazer com que iniciativas da sociedade civil organizada tramitem nessa casa e, eventualmente, possam até se tornar projetos de lei. E mais, as organizações populares podem encaminhar emendas ao orçamento da União. E nós já tivemos, em 2 anos consecutivos, o orçamento prevendo recursos destinados à entidade da sociedade civil. O Movimento dos Meninos e Meninas de Rua foi um deles, e outras organizações sociais que conseguiram, por iniciativa própria, né, incluir no orçamento da União verbas para os programas dessas entidades, num exercício efetivo de participação política em questões mais fundamentais, como, por exemplo, a definição de prioridades orçamentárias ano a ano num determinado governo. Então, eu entendo que a própria reforma do eleitorado, tem o termo aqui, reformulando o eleitorado, eu acho que não se reformula o eleitorado, se reformula é a cultura política, se reformula é a relação povo-governo, se reformula é a prática social desses movimentos. E aí há a carência de agentes capazes de mobilizar e de ajudar aos cidadãos organizados em suas entidades de adquirirem, né, a cidadania política. Claro que se eles dominam os instrumentos de leitura, de cálculo, de educação formal, ótimo, mas isso não é impedimento, se não tem o domínio desses instrumentos, dessa pessoa se descobrir, tomando consciência dos seus direitos, se organizando na defesa desses direitos, tomando consciência de sua força, e aí eles se educam politicamente. E, lamentavelmente, até mesmo aquele partido que, historicamente, foi o que mais contribuiu para organizar o povo, para ajudar o povo a se autonomizar do ponto de vista político, a se mobilizar e lutar pelos seus direitos. E foi isso que fez avançar o nível de participação política, de consciência política, naquele período em que o Partido dos Trabalhadores era, de fato, um instrumento de educação política do povo, que, lamentavelmente, não é mais.